Êxodo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e disse-lhes: Ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos e com nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: Que seja assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes estes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento oriental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus.
porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixará ir totalmente, e toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e a cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, os olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás de Mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel e da sua terra. Capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o que comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis as ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no forno, com pães asmos e ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel.
E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também, ao sétimo dia, tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei, e tomai vós cordeiros para vossas famílias a sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e ambas as ombreiras de sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este o vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se levantava em seu trono, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no deserto, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas e as vossas vacas, como tens dito, e ide e abençoai também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes e lhes despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos de massa que levaram ao Egito, porque não se tinham levedado, porquanto foram lançados no Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado,
então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então chegará a celebrá-la. E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro para peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos.